Tem muita gente dizendo, mas o Palmeiras tropeçou. Não é tropeçar, porra. Você empatar com o Júnior Barranquilla fora de casa não é um adversário fácil, tá? É o time que eu acho que tem mais dificuldade pro Palmeiras nessa primeira fase da Libertadores, e foi um empate. Não foi uma derrota fora de casa, é porque o Palmeiras deixou seu torcedor muito mal acostumado com relação à primeira fase de Libertadores. Palmeiras costuma fazer primeiras fases de Libertadores muitas vezes impecáveis. Agora, não é um mau resultado, Fábio Piperno, é um resultado normal e para mim não foi tropeço nenhum. Para mim o Palmeiras empata, mas continua sendo favoritíssimo aí ao primeiro lugar do grupo, Fábio Piperno. O que você achou do jogo e se o resultado foi bom em cima do que foi a partida ou não, na sua opinião? Tropeço não foi, é exagero também, se cobra muito. O Palmeiras é muito melhor que o Júnior. No segundo tempo, jogou o tempo todo em cima do time colombiano, nem chegou a criar tanto sim, mas fez algumas boas jogadas, poderia ter virado. O Palmeiras tomou um gol aí, em um pênalti cometido em uma jogada aos 4 minutos, aí o pênalti só foi batido aos 10, porque aí vai lá, reclama, o juiz vai ver, então um lance fácil de ser marcado, inclusive. Quer dizer, o Maurício vai dar um chutão para frente e dar um bico na canela lá do jogador colombiano. Quer dizer, um pênalti até muito varziano, né? Uma jogada grotesca do Maurício. O pênalti foi indiscutível. Aí o Júnior fez o gol, passou a jogar em contra-ataque, deu até levou até algum perigo aí o Palmeiras durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo não. No segundo tempo o Palmeiras chegou ao empate e aí criou lá várias situações aí, não de grandes chances, mas levando algum perigo. Finalizou 21 vezes contra 9 do time colombiano. O Sousa hoje entrou muito bem no jogo. Mas não é o fim do mundo, claro. Enfim, o torcedor do Palmeiras imaginava que fosse vencer, que fosse atropelar, como tem feito nos últimos anos. Mas o time colombiano é um time que, se não tem lá um grande talento individual, era um time que estava bem organizado. Para o jogo de hoje tomou algumas precauções, jogou com 3 zagueiros, né, fechadinho, para dificultar bastante. Cometeu várias faltas, quase o dobro do Palmeiras. Então, não é longe de ser o fim do mundo. Não é o resultado que o torcedor queria, mas longe de ser o fim do mundo. Agora, o Palmeiras vai ter algumas questões a resolver, né, nesse curto prazo aí. Por exemplo, o único lateral esquerdo em condição de jogar hoje é o menino Arthur. Enfim, um garoto que está subindo agora, é uma aposta do Abel, um jogador que tem qualidade. Hoje, no primeiro tempo, ele teve muita dificuldade, acabou, inclusive, saindo no intervalo, porque já tinha um cartão amarelo. Aí entrou o Kelvin. O Kelvin está muito, mas muito mal na posição dele. Imagina, então, improvisado, torto do lado esquerdo, mas é o que tinha. Novidade. Então, o Palmeiras vai ter que agora pensar numa solução para isso também. Imagina, por exemplo, amanhã depois vai ter um jogo importante, um clássico, e o garoto toma o 3º amarelo na véspera. Como é que vai fazer? Não tem outro. Teve algum destaque, Piperno? O Palmeiras no jogo de hoje? Algo que você gostaria de destacar no time do Palmeiras hoje? Eu acho que mais um gol que contou com a participação do Flaco Lopes. E aí houve um detalhe tático importante. No intervalo, o Abel tirou o Maurício, é um jogador mais responsável aí pela armação e tal, e colocou o Sousa. O Sousa entrou bem no jogo. Mas, sobretudo, isso mexeu com o posicionamento do Flaco, que é aquilo que a gente sempre chama aqui, um jogador 9,5. Ele não é nem um 9, nem um 10. Aí, só que quando ele volta para criar, ele é o melhor jogador do Palmeiras, mas de longe. Ele é o mais refinado, é criativo e funciona bem como um meia. Ele participa do lance do gol, ele dá o toque de cabeça que deixa o Sousa na cara do gol, mais uma participação dele em gol, em média mais de uma por jogo nessa temporada, é algo bastante expressivo e, sobretudo, criou outras jogadas. Teve uma, inclusive, para o Arias, que o Arias quase desempata o jogo, em que ele volta, dribla a marcação, dá um toque um lançamento por elevação e deixa o Arias perto do gol em condição de finalizar. Então,
Esse jogador, ele é cada vez mais importante e para mim fica muito claro que quando todo mundo voltar, eu sacaria o Maurício. Tira o Maurício e vem o Flaco fazer essa função com o Vitor Roque à frente. Não precisa mexer no Alan, porque se tira o Alan, que ele não está fazendo um grande ano. O Alan, versão 2025, jogava mais do que o atual. Mas isso é uma outra história. Mas o fato é que, se mantém o Maurício e tira o Alan, tem que inverter o Arias. Vai ter que jogar de novo o Arias, enfim, para o lado direito. E ele está muito bem jogando pelo lado esquerdo, fechando da esquerda para dentro. Então, dá para manter o Flaco como meia e um jogador à frente dele, que seria o Tigrinho. Ó, eu tô vendo aqui uma declaração do Abel, Flávio Prado, e aí eu acho que o Abel, ele dá até mole, nosso PH me mandou aqui, porque o Abel, ele acusa muito o golpe da derrota na final da Libertadores pro Flamengo. É impressionante, claro, é óbvio que é um treinador competitivo, é óbvio que é foda você perder uma final de Libertadores de um grande rival, mas, de novo, o Abel voltou a reclamar do VAR da Conmebol, lembrando aquele lance do Pulgar, né, onde ele vai com o pé alto ali, realmente, para mim, teria assim que ser chamado VAR, mas também teve o lance do Rafael Veiga. E aí o Abel, ele sempre esquece do lance do Rafael Veiga e ele sempre tenta dar um jeitinho de lembrar do lance do Pulgar. Eu, no lance do Pulgar, eu falei, cara, como o Pulgar foi burro, lá do estádio vendo. Mas depois teve, antes disso, teve o lance do Rafael Veiga, que também entra com o pé alto, que também vai forte na bola. Ah, mas o do Pulgar foi mais forte. Foi. Mas os dois eram lances para chamar VAR e para expulsão, porque era o pé no alto, pegando a canela. Aí o Abel, ele diz o seguinte, hoje, quanto tempo já se passou da final da Libertadores? E ele que já deu algumas cutucadas com relação a isso, ele falou, Flávio Prado, o Maurício claramente tentou tirar o pé com relação ao pênalti para o Júnior Barranquilla. Mas, enfim, realmente há um contato. Parece que nesse ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. No ano passado, o VAR da Conmebol não funcionou. Mas este ano parece que vai funcionar. Isso é uma boa coisa, Flávio Prado. Não dá para levar a sério o que fala o Abel, né? Eu não sei. Por quê? Por que não? Porque ele é um torcedor que fala, é um técnico torcedor e faz a gente torcer pro lado dele, mas ele não tem credibilidade suficiente para falar quando a coisa é a favor dele. Então, não dá para respeitar. Ele sabe, ele é muito bom para desviar foco. Aqui já foi citado, e eu também considero isso, o resultado de hoje não foi um resultado ruim para o Palmeiras, foi um resultado bastante razoável. Joga com o Júnior, não foi em Barranquilla, mas com o mando em Barranquilla, né, em casa do Júnior, muito pertinho lá. Talvez seja o adversário... Não, é um adversário bem complicado, né, jogar lá. Talvez o mais difícil mesmo do grupo do Palmeiras, esse jogo fora. Não foi um mau resultado, mas o Palmeiras se acostumou com a história de ganhar todos os jogos. Então deve ter ficado uma pontinha de frustração com relação a esse resultado. E aí ele sempre arruma um jeito de mudar o foco, né? Quando a coisa não sai como o torcedor espera, como ele espera, ele muda de foco. Não dá para levar a sério o que o Abel fala. O Abel Foi não... pênalti. Hã? E foi pênalti. Eu falei, Não, claro Piperno, que foi pênalti. mas ele, Claro que foi. Piperno, mas ele diz que foi pênalti. Só que aí ele diz, agora esse ano parece que o VAR da Conmebol tá funcionando. No ano passado não funcionou, entendeu? Ele dá essa cutucada. Eu acho que essa é a melhor coisa que ele faz. Ele tem um time onde facilidade de trabalho é muito grande. A melhor coisa que ele faz é desviar foco. Ele é muito bom para isso. Isso realmente ele é... Foi a única coisa que ele efetivamente pegou do Mourinho, que ele copiou o Mourinho, né? Mas o que ele pegou mesmo para valer foi essa coisa de desviar foco. Não dá para levar a sério o que o Abel fala. Não mudar. Eu ia até usar um termo mais pesado, mas tá tudo certo. Enfim, não se leva a sério o que o Abel Ferreira fala. Não, e é isso, né, Bruno? Porque o mesmo Abel que fica falando desse lance o tempo todo, né? Ele disse que não foi pênalti pro São Paulo. Naquele pênalti absurdo
que o Ramon Abate Abel, inclusive, foi punido por causa disso. É meio loucura. E ele cisma em ficar falando. Ele só deixa claro que ele acusou muito o golpe de ter perdido aquela final, Bruno Prado. O Abel, nas coletivas, ele não faz nada por acaso. Acho que tudo que ele fala, ele já pensou antes que ele vai falar. Não vejo assim o Abel como um cara que falou porque tá com cabeça quente. Né? As coletivas dele são sempre estratégicas, né? E ele fala isso porque ele vai disputar de novo a Libertadores e aí ele reclama do que aconteceu ano passado. Então ele imagina que assim ele vai jogar uma pressão em cima de arbitragem, comissão de arbitragem nos jogos do Palmeiras. E ele faz isso também nos jogos do Brasileiro, né? Então, nas coletivas, o Abel, ele é quase que um personagem que tem as suas estratégias. Ele não fala de futebol nas coletivas, ele fala muito pouco de futebol. Isso também acho, aí é um ponto que também vem para o lado de quem participa das coletivas e repercute. Acho que ele já percebeu também que não adianta falar de futebol, porque se você perder e falar de futebol vão te esculhambar do mesmo jeito. Então ele usa, eu acho que essa mudança, eu acho que o Abel percebeu isso em 2021, naquela semifinal. Acho que a ruptura da relação Abel-mídia ou a mudança da cabeça dele foi na semifinal com o Atlético Mineiro em 2021, que ali ele tomou muita porrada e quando ele ganhou ali, ele passou no gol fora, principalmente no jogo de ida ele tomou muita porrada. A partir daí ele mudou bastante o comportamento nas entrevistas. Acho que a partir dali ele chegou à conclusão que falar de futebol nas coletivas é inútil, que vale se você ganha ou perde. E a partir daí ele passou a adotar essa estratégia de jogar pressão. Ele entendeu que esse jogo acontece também aqui e ele é praticamente um personagem nas coletivas que usa a entrevista para passar os recados que ele quer passar. Eu não acho que é nada assim, cabeça quente, soltou. Não, até antes ele já sabe o que ele vai falar na coletiva, independente das perguntas que vierem. Mas eu continuo dizendo, o Abel só mostra que ele não consegue esquecer aquela final. E outra também, tá? Destaca daquela final o que interessa a ele. Porque ele não fala que o Palmeiras tomou o gol e só deu o lançamento para frente, tomou o gol e o Carlos Miguel ficava chutando a bola dentro da área do Flamengo. Ele não fala que o Palmeiras não chutou uma bola no gol do Flamengo numa final de Libertadores. Tem isso. Ele tenta esconder uma atuação péssima do time dele, que estava totalmente mal organizado, numa final de Libertadores, sempre falando desse lance. E eu repito, ele esquece de citar também que o Rafael Veiga teve uma entrada fortíssima antes daquela entrada do Pulgar. Ou seja, o Palmeiras ficaria com um a menos antes do Flamengo. Mas aí ele sempre lembra, né? Dando a entender que ele perdeu a final não porque o time dele não jogou nada e ele armou o time mal, mas porque o Pulgar não foi expulso, Veiga. Quem bate esquece, quem apanha sempre lembra, né, meu caro pilhado? Eu acho que isso vale pro Abel, vale pro Palmeiras. Na verdade, tenho um enorme respeito e apreço pelo Palmeiras. Acho que, infelizmente, o futebol brasileiro está polarizado entre essas duas equipes. Eu falo infelizmente porque o Brasil é muito grande, é continental, merece ter 6, 7, 8, 9, 10 times disputando todos os títulos, e isso até ajudaria a formar uma nova geração, uma transição na seleção brasileira. Mas com essa polarização de dois times ricos, eles não vão estar muito preocupados apenas e única e exclusivamente na formação de atletas, porque tem bufunfa, tem dinheiro para trazer quem quiser. Vide as últimas contratações de Palmeiras, João Arias, de Flamengo, Lucas Paquetá, que agora brigam pelo excelente Luiz Henrique. Acho que o Abel Ferreira, eu sou um fã do Abel Ferreira, acho que no futebol brasileiro, depois do Jorge Jesus, não passou ninguém melhor do que o também português Abel Ferreira, que é um estrategista tático, técnico, é um estrategista da bola, mas é calculista das palavras. Ele mede, ele sabe calibrar, ele sabe aonde ele quer chegar em suas declarações. Agora, com todo o respeito, meu caro Abel, o seu Palmeiras na final da Libertadores no ano passado foi um grande e um covardão, porque não deu um chute para gol, ficou ali de certa forma entregando a bola para o Flamengo, dando oportunidade ao adversário, e esquecendo de dizer também que o Abel, tão
relevado, tão elogiado, tão engrandecido por mim, por você e por vários torcedores de vários clubes, ali tomou um nó tático, uma aula de futebol do Felipe Luiz, quando ele conseguiu encaixotar o Alan, que era a principal peça de ligação do meio do ataque com o Palmeiras, colocando 2 jogadores em cima do Alan, ou Alan, como queiro, o Alexandre, que é muito bom defensivamente, e o Samuel Lino, que tem essas funções táticas importantes. Então, acho que o Abel, pelo que vem fazendo o Palmeiras em 2026, tem que virar página, olhar para frente. O retrovisor serve como inspiração, mas não como desculpinha, como explicação para eventuais tropeços, porque com certeza o Palmeiras vai ganhar muito mais do que tropeçar na temporada de 2026. Então, é um estrategista da bola e um calculista das palavras, viu, Pilhado? É o Abel falando de um lance do passado, mais uma vez, o Abel Ferreira lembrando daquele lance. E Bruno Prado, o Piperno falou muito do Flaco Lopes, né? E é impressionante o que esse cara cresceu no Palmeiras. O Flaco foi motivo de deboche por mais de um ano no Palmeiras. Que o Palmeiras comprou ele caro, que era Flaco mesmo, era o Flaco Lopes mesmo, de fraco. E hoje, o Flaco, Bruno, eu posso estar exagerando, mas eu gosto de exagerar, foda-se. Eu acho que o Flaco, ele tem lances de craque, de verdade. Ele não é um craque de futebol, mas o Flaco, ele tem uma técnica que tem lances, principalmente de assistências dele, assistência pro Arias, no último jogo, ele acha passes assim, nível Arrascaeta, mas não com a mesma frequência que o Arrascaeta acha. Ele tá crescendo muito nesse Palmeiras, Bruno. Ele tem mesmo alguns momentos assim fantásticos, assim, alguns momentos de craque, sim. Ele é um excelente jogador, né? Ele na última temporada já jogou muito bem. Em 2024 foi um bom ano também. Ele ainda não era um titular absoluto, mas jogou bastante, jogou bem. 2025 muito bem e está muito bem em 2026. E até suprindo bem a ausência do seu companheiro de ataque, Vitor Roque, que faz muita falta, e o Flaco jogando o que está jogando, e tem o Arias agora também, claro, isso também tem um peso, faz com que o Palmeiras não sinta tanta falta do Vitor Roque, que é fundamental para o time. Mas eles estão conseguindo suprir essa ausência, tanto o Flaco quanto o John Arias. Então, os dois estão muito bem. Flaco é um jogador que provavelmente vai estar na Copa do Mundo, esteve nas últimas 4 convocações da Argentina, é um jogador importante para o Palmeiras, sabe jogar fora da área, sabe jogar dentro da área. Eu gosto muito, e aí é um mérito total do Palmeiras, né, e do Abel, da direção, de esperar o jogador. O Flaco chegou muito novo, em 2022 ele chega, e demora um pouco para acertar. E o Abel muitas vezes até criticava ele mais forte, que aí também acho que é estratégico. O Abel, eu acho que ele é muito estratégico, eu vi até o documentário do Palmeiras do ano passado. Se ouve ele fala muito o que ele fala estratégico nas palavras, né? Ele fala muito o que ele acha que vai surtir efeito. Quando ele falava do Flaco nas coletivas de maneira crítica, eu acho que na cabeça dele o Flaco era aquele jogador que precisava, que funciona melhor quando toma pancada. E tem outros jogadores, e aí o técnico que está no dia a dia conhece melhor, que se der uma pancada no cara publicamente, ele encolhe. E tem alguns que se você der a porrada, o cara reage. O cara fica bravo com o técnico e fala, não, tá bom, então eu vou mostrar para esse cara. E reage. Outros não, outros diminuem, outros se afundam. Então eu acho que também as pancadas que o Abel dava nele nas coletivas, porque era com uma certa insistência, ele até falava, o Flaco é um argentino que não tem raça, ele falava umas coisas assim. Acho que também era meio estratégico. Ele entendeu que era um tipo de jogador que ele precisava dar umas pancadas pro cara acordar, reagir. E o Palmeiras teve muita paciência com ele e o treinador também. O Abel foi colocando, foi buscando formações. Isso acho que é muito positivo, de ter o técnico e a presidente, 2 pessoas com personalidade forte, né? Caras que não são muito influenciáveis, né? O técnico e a presidente são pessoas que não são muito influenciáveis pelo externo, o que é fundamental para você fazer futebol em alto nível no Brasil, não deixar o externo influenciar. E se dependesse do externo, ele e vários outros que foram campeões no clube já teriam ido embora. O Rony, o Veiga, o Zé Rafael, não teriam conquistado o que conquistaram no Palmeiras se o Palmeiras desse muito ouvido para o que vem de fora. E tanto o Abel quanto a Leila não dão muito ouvido para o que vem de fora. E o Flaco é muito fruto disso, né? De ter paciência, de ignorar o que vem de fora e tentar trabalhar com o jogador. É isso, e ele chegou a ser motivo de chacota, o Flaco Lopes.
Chegou a ser um time de chacota, que tinha pago um valor razoavelmente caro e não entregava. E realmente, isso é verdade, né, Flávio Prado? Até você que não é um fã do Abel, o Abel, ele tem a paciência para recuperar jogador, né? E ele deixa isso claro. Ele recuperou o Rafael Veiga, ele recuperou o Flaco Lopes, o próprio Rony no começo ia muito mal no Palmeiras. Isso é uma virtude do Abel, né, Flávio? Ele, claro, vai com o tempo dando chance pro jogador, mas ele não abandona o jogador. Ele faz o jogador crescer no Palmeiras, porque o que o Flaco cresceu é um absurdo. É você tendo Flaco, Andreas Pereira, Arias e Vitor Roque no mesmo time, quando todos estão bem, é um timaço, Flávio Prado. Olha, o Flaco, desde que ele chegou, ele era bom jogador. Eu falei várias vezes aqui que ele estava sendo mal aproveitado no Palmeiras. Agora, é claro, a gente não sabe o dia a dia, o que estava acontecendo lá dentro. Chegaram a dizer que ele se deslumbrou na noite, lembra? Falaram coisa dessa aí, caiu de produção. Mas ele demonstrava, eu lembro que na estreia dele ele fez uma jogada de calcanhar, você vê que já era um jogador diferente, mataram de bola diferente. Ele veio junto com alguns jogadores. Ele veio com o Merentiel. Veio junto com o Tabata, aquele primeiro bloco lá, um negócio muito ruim que o Palmeiras. Pois é. E aí ele me pareceu diferente. E realmente ele é um jogador diferente. Ele é um jogador de um nível muito alto, custou muito caro, mas vale o que custou. E hoje é um jogador fundamental para o time do Palmeiras. Mas demorou demais para que ele tivesse. Então, de novo, eu não sei qual foi o processo. Demorou porque demoraram para dar chance, como aconteceu, por exemplo, com o Hendrick, quando o Abel segurou o jogador, aquele Kelvin também, ou demorou porque ele realmente precisava de tomar uma dura e tal, até poder soltar. É só uma dúvida que fica. De qualquer forma, é uma contratação acertadíssima do Palmeiras. Flaco Lopes é um belo jogador. E o Palmeiras estreia na Libertadores com empate. Viga, você acha que foi um tropeço ou não? Palmeiras começou normal e vai ser líder fácil do grupo. Não tem dificuldade para o Palmeiras nessa chave, nesse chaveamento da Libertadores da América. É um time muito gabaritado, agora é fortalecido. Eu sou um fã do John Arias, porque acompanhei de perto aqui no Rio de Janeiro o colombiano jogando pela equipe do Fluminense, e acho que do lado de jogadores talentosos, como você bem citou, Andrés Pereira, o Flaco, o Vitor Roque, acho que o Palmeiras é não só candidato, mas é candidatíssimo a disputar tudo que vem pela frente nesse ano de 2026, com ou sem artifícios, artimanhas de retórica, né, de narrativa do seu técnico Abel Ferreira, como treinador de futebol, é dos melhores que temos no continente, quem sabe em todas as Américas. Então, não vejo como tropeço, pelo contrário, é o adversário mais complicado que o Palmeiras vai ter nessa primeira fase da Libertadores da América. Vai jogar em casa, vai ter uma passarela, vai ter uma avenida de mais facilidade jogando em São Paulo, e o restante do grupo do Palmeiras é mel na chupeta. Continuo achando que Flamengo e Palmeiras e Flamengo vão polarizar não só o futebol nacional, mas também o futebol continental, e volto a frisar, não acho isso positivo não para quem está pensando no presente e no futuro do futebol brasileiro. Acho que essa polarização via só grana, dinheiro, ela é danosa, porque de alguma forma acaba tirando um pouco do espaço da molecada. Até o Palmeiras dá mais chance, mais oportunidades para os jogadores da base. Agora, o meu caro Pilhado, será que na base do Flamengo não tem algum lateral? Acho que tem, até o Daniel Salles. Não tem um lateral direito que seja melhor do que, por exemplo, Emerson Royal, que é um jogador nota 5, mas que tem um baita de um empresário nota 10. Será que na base o Flamengo não consegue encontrar um lateral esquerdo melhor do que é o Ayrton Lucas? Será que na base o Flamengo não consegue formar, por exemplo, um centroavante para volta e meia, ou de vez em quando, ser ali um substituto do Pedro, eventualmente do Bruno Henrique? Então, acho que essa história de só ter grana, de só ter dinheiro, acaba fortalecendo o time em nível local, mas de lado, de forma correlata, paralelamente, prejudicando a seleção brasileira. Por isso que eu venho dizendo há muito tempo, viu, Pilhado? Se o Brasil tivesse humildade, falaria o seguinte: em 2026, vamos fazer turismo no Canadá, nos Estados Unidos e no México, vamos preparar uma transição com toda essa molecada que aí está com os principais valores, com o Vini Júnior, Rafinha e esses que estão surgindo.
para pensar na Copa de 30 ou 2034. Copa de Mas 26 fica com é a essa de coisa achar mais que o legal Brasil que vai ter, sempre vai entra ser numa o Copa para ganhar o Mundial, só porque tem a camisa amarela. Não acredito nisso não, viu, Pilhado?